A paz do Senhor a todos. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico, mas antes vamos iniciar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti nós estamos, desde já te agradecemos pela Tua bondade, graça e misericórdia. Nos ajude, Senhor, nesse ensino, nesse estudo, para que possamos ainda mais conhecer a Ti e glorificar o Teu santo nome. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, na aula passada nós começamos a falar sobre os atributos comunicáveis e não comunicáveis de Deus, né? Nesse módulo, nesse tema, nós estamos conhecendo como Deus se revela através da palavra, da sua palavra, como ele se revela, como ele revela a sua personalidade, o seu ser. E nessa revelação e manifestação de Deus, tem atributos da sua personalidade que ele compartilha com a sua criação, e tem atributos que é somente Deus que tem, só nele há. Então, na aula passada nós falamos sobre a existência, sobre ser conhecido, sobre independência e imutabilidade. Então, independência e imutabilidade, Deus não compartilha com a sua criação, pois a sua criação é dependente e sua criação muda de acordo com aquilo que ela vai conhecendo ou de acordo com aquilo que muitas vezes acontece na sua vida. Ela muda de opinião, muda de personalidade, muda de característica, muda de propósito, muda de significado, mas Deus não muda. E a existência, claro que Deus compartilha com a sua criação, pois nós existimos, e ser conhecido também Deus compartilha, pois nós conhecemos uns aos outros. Nessa aula, nós vamos falar mais sobre aquilo que Deus fala dele mesmo, daquilo que ele é, e sobre aquilo que ele compartilha e não compartilha com a sua criação. Amém? Então vamos para o primeiro slide, que diz assim: Deus é eterno. Deus, sendo eterno, não tem início nem fim, ou sucessão de eventos em seu próprio ser. Isso é afirmado no Salmo 92. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele sempre existiu. Ele é o primeiro e o último, o começo e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, em Apocalipse 1:8. Em razão de Deus ser eterno, sua visão do tempo é radicalmente diferente da nossa. Por exemplo, 1000 anos são para ele como um dia de ontem, que passou como as horas da noite, como diz no Salmo 90, versículo 4, no 2 Pedro 3:8. Em conjunto, essas perspectivas nos permitem saber que Deus vê todo o período da história tão vividamente como se fosse um breve evento que acabou de acontecer, mas também vê um breve evento como se fosse durar para sempre. Deus vê e conhece todos os eventos, passado, presente e futuro, com igual intensidade. Então, veja, diferente de nós que só conhecemos o presente, né? E temos uma expectativa do futuro e lembranças do passado, Deus, ele é eterno, e para ele o tempo passa em... Ele está fora do tempo. Então, primeiro que ele não está incluso no tempo, né? Porque o tempo é criação de Deus. O espaço, o tempo e matéria é criação de Deus. Então, ele vê, né, o tempo diante dele diferente do nosso, diferente daquilo que nós conseguimos compreender. Então, como diz, né, o estudo, ele vê um evento que se passou há muito tempo, como se fosse hoje,
né? E um evento que vai acontecer também como realidade agora, porque ele tem a capacidade de enxergar todos os tempos da história. Como o Salmo indica, que fala, né, de eternidade em eternidade ele é. O salmista tentando achar uma característica para falar a respeito do conhecimento e da existência de Deus, ele não consegue colocar em dias, ele não consegue colocar em anos, ele só tem esse conhecimento, claro, vindo da inspiração divina do Espírito Santo, de caracterizar o conhecimento e a existência de Deus para a eternidade. Os tempos se passam, as pessoas se passam, as coisas mudam e Deus, ele permanece, Deus continua, ele consegue conhecer todos e tudo que acontece diante do tempo que ele mesmo criou. Seguindo, Deus é onipresente. Assim como Deus é ilimitado em relação ao tempo, também é infinito com relação ao espaço. Ele é onipresente. Deus não tem tamanho ou dimensões espaciais e está presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser. Ele não pode ser limitado pelo espaço material, porque ele mesmo que criou o espaço, em Gênesis 1:1. Deus também está presente em todas as partes do espaço, encontra-se em toda parte, assim como o Davi o descreve. Então vamos ler essa passagem do Salmo 139. Vocês que já conhecem muito de Bíblia, já sabem essa passagem de cor, que é a partir do versículo 7, que diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então, não há qualquer ambiente da existência e da criação que Deus não se faça presente. E que Deus não tenha autonomia, que Deus não tenha poder, que Deus não exerça, né, a sua influência assim como Ele quer. Então o salmista Davi, ele sabia muito bem que em todo lugar que ele pudesse ir, que todo lugar que ele pudesse estar ou habitar, Deus estaria presente ali com ele. É interessante que também Jesus fala, quando ele sobe aos céus, né? É ascendido aos céus, e a mensagem que ele deixa aos seus discípulos é exatamente que é de um caminhar conosco todos os dias, né? De nos acompanhar todos os dias. Onde quer que nós fôssemos, ali também ele estaria. Mas o salmista Davi, ele não só coloca a dimensão da terra, mas também a dimensão, né, dos céus e das profundezas do mar e do Hades, por assim dizer, né, na sepultura também algumas tradições dizem que ali Deus está presente em cada aspecto da sua criação. Deus é invisível. Por Deus ser espírito, ele também é invisível. Ninguém jamais viu a Deus. João 1:18. Ninguém jamais será capaz de ver a essência total de Deus ou todo o seu ser espiritual. A Bíblia, todavia, registra passagens nas quais o povo observou manifestações
exteriores de Deus. Tem Isaías 6:1, Gênesis 8:1 e Gênesis 32:30. Vamos ler Gênesis 32:30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, a minha alma foi salva. Esse é o relato de onde Jacó luta com o anjo do Senhor, que é o próprio, a manifestação, não que seja Deus em sua totalidade, mas é a manifestação de Deus, é parte da manifestação de Deus, não a totalidade de Deus, porque Deus é Espírito. Nesse e em outros exemplos similares, Deus assumiu uma forma visível para se mostrar às pessoas. A manifestação suprema e visível de Deus é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. João 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Filipe, Jesus estava falando estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, eles estavam perdidos naquilo que Jesus estava falando, e Filipe indaga Jesus falando: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E Jesus está falando: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Então, a manifestação visível de Deus, ao qual nós nos devemos nos apegar, é na pessoa de Jesus. Acho que é em Colossenses que diz que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é essa imagem. Jesus é a representação da face de Deus, da pessoa de Deus, do Criador. É Jesus que carrega e é o portador dessa imagem para todos nós. Continuando, se Deus é invisível, Deus é Espírito. São coisas diferentes, né? Ser invisível aos nossos olhos e também ser um ser espiritual. Jesus afirma que Deus não está de modo nenhum limitado a uma localização espacial. Quando disse Deus é Espírito, em João 4:24. Deus exige de tal modo que seu ser não é feito de matéria. Ele não tem partes, tamanho nem dimensões. No entanto, o Senhor optou por nos tornar, em nossa natureza espiritual, um pouco como Ele próprio em sua natureza espiritual. Ele nos dotou do Espírito com o qual devemos adorá-lo. Em João 4:24, quando ele tem um encontro com a mulher samaritana, e ele diz à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão a ele em espírito e em verdade. Ele nos dotou espiritualmente para que nós venhamos adorar a ele em espírito. Paulo nos diz que quem está unido a Deus é um espírito com ele. Como um espírito com Deus, seu Santo Espírito dentro de nós testemunha de nossos status como seus filhos adotados. Então, essa comunicação de Deus conosco, que através do nosso Espírito e o Espírito de Deus, que fala aos nossos corações, né? Que nós temos um Pai, né, que clama aos nossos corações também e revela aos nossos corações que nós temos um Pai, nós clamamos a Ele, nós temos intimidade para clamar a Ele. É através do Espírito que o Senhor coloca em nós, né, que nós podemos adorar a Ele em espírito
espírito e em verdade. Não só em um lugar como a mulher samaritana estava falando do monte, né, onde os pais, principalmente Jacó ali, esteve presente, nem de um templo ao qual havia o templo de Jerusalém. Ele está falando que a partir de um novo tempo que é revelado e manifestado na vida de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, nesse novo tempo não teria mais um local para se manifestar a adoração, para adorar a Deus, e sim os adoradores se manifestariam em espírito e em verdade, em cada canto da terra, em cada lugar da terra. A manifestação, ou melhor dizendo, a adoração partiria de cada um de nós para Deus. Não seria num monte como em Samaria, nem seria num templo em Jerusalém, seria e é através de nossas vidas. Continuando, próximo slide. Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. 1 João 3:20. Num ato simples e eterno, Ele conhece completamente a si mesmo e a todas as coisas reais e possíveis. Ele tem conhecimento de todas as coisas que existem, de tudo o que acontece, diz em Hebreus 4:13. Uma vez que ele se conhece completamente, também conhece plenamente todas as coisas que ele poderia ter feito, mas não fez, e todas as coisas que poderia ter criado, mas não criou. Ele, do mesmo modo, conhece todos os eventos possíveis que não vão realmente acontecer e acontecimentos que resultariam se outros eventos tivessem resultado diferente na história. Vamos ver Mateus 11:21. O que isso quer dizer da onisciência de Deus, do conhecimento de Deus, do que? Não só daquilo que nós estamos vivendo hoje, não só daquilo que nós vivemos no passado, não só daquilo que nós viveremos no futuro, mas também de eventos e decisões que poderíamos ter tomado e as situações que essas decisões iriam acarretar se nós tivéssemos tomado cada decisão diferente daquilo que nós tomamos hoje. Então é Mateus 11, versículo 21, que diz assim. Mateus 11, versículo de número 21. É Jesus falando: E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida aos infernos. Por quê? Se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Ou seja, Jesus está falando para a cidade de Cafarnaum, que era incrédula na sua pregação e naquilo que Jesus estava transmitindo, né, a mensagem do reino de Deus, as boas novas, e aquele povo era incrédulo, e ele está dizendo: olha, ai de vocês. Por quê? Porque se em Sodoma e Gomorra Jesus estivesse aparecido lá, Jesus tivesse feito os sinais que fez em Cafarnaum, aquela cidade teria se arrependido, aquela cidade tinha tomado um novo caminho, uma nova história, né? Só que para eles, como diz Jesus, haverá mais misericórdia, diferente para Cafarnaum, que teve contato com o Senhor, viu a manifestação do Senhor e não se arrependeu. Mas o que eu quero dizer é essa capacidade do Senhor conhecer os caminhos que nós andamos e os caminhos ao qual as nossas decisões nos levará. E os fatos que se sucederão, né, que irão se suceder dessas decisões que nós tomamos. Então só Deus consegue ter essa capacidade, essa onisciência, esse conhecimento de conhecer todos os lados e todas as ações e tudo que acarretará,
na história. Está tudo sobre o seu conhecimento. Seguindo. Próximo. Não, pode continuar. Desculpa. Deus é sábio. Sábio. Deus sempre escolhe os melhores objetivos possíveis e os melhores meios possíveis para alcançar esses objetivos. Ele é o único Deus sábio, diz em Romanos 16, 27. Sua sabedoria é profunda, Jó 9:4. E a ele pertence o conselho e o entendimento, em Jó 12:13. Sua sabedoria é manifesta em muitas áreas, por exemplo, por ela o Senhor criou todas as coisas, Salmo 104, versículo 24. Deus concede essa sabedoria aos seus filhos. Com ela em mente, Tiago incentiva os seus leitores em Tiago 1,5, ou seja, Tiago incentiva a que nós venhamos orar a Deus pedindo conhecimento, pedindo sabedoria, porque Deus nos dá, pois Ele tem toda a sabedoria que nós precisamos. Como também é dito lá, acho que em 2 Reis, né, que Salomão pede, ora a Deus por sabedoria, porque Deus é o portador de conhecimento e portador de sabedoria. No livro de Provérbios, no livro próprio de Jó, em Salmos fala muito de sabedoria, Eclesiastes também. Então, são livros e passagens que revelam essa característica, esse atributo, essa personalidade de Deus, que Ele sabe de todas as coisas. E ainda mais, não só que Ele sabe, mas que Ele compartilha essa sabedoria. De que modo? Nós orando e pedindo a Ele por conhecimento e sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, qualidade de caráter encontrada em viver do jeito que agrada a Deus, é descoberta por meio da palavra do Senhor e de sua obediência. No Salmo 19, 7, vamos ler essa passagem. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, por meditar e obedecer essa palavra, nós também alcançamos sabedoria que vem de Deus. Às vezes, Ele nos permite entender as razões por que as coisas acontecem. Outras vezes não seremos capazes de entendê-las completamente, porque elas são de modo como são, ou se sucederam deste ou daquele jeito. Durante esses tempos difíceis, devemos confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Então, a sabedoria de Deus convida cada um de nós a repousar, né, a nossa vida naquilo que Deus não só sabe, mas tem de conhecimento daquilo que acontece na nossa vida, na nossa existência com a nossa família. Muitas vezes, claro, a gente se questiona e se pergunta por que aconteceu daquele modo, por que aconteceu daquela forma. Porque a gente não tem a capacidade de saber realmente o que se sucederia ou o que iria se suceder com aquela situação. Muitas vezes nós passamos por experiências particulares que algo ruim aconteceu conosco e nós lamentamos por isso e muitas vezes questionamos a Deus por isso e vamos a Deus perguntar o real motivo de algo ruim ter acontecido conosco. Mas quantas vezes nós nos deparamos que essa coisa ruim que aconteceu produziu algo de bom em nós, produziu algo bom em nossas vidas, né? Ou até mesmo por algumas decisões que afetaram a nossa vida, que por vezes, a primeiro momento, nós achamos ruins, né? E depois se passa o tempo, se passa os dias,
e nós vemos que foi a melhor coisa que nos aconteceu, né? Porque às vezes nós agimos e pensamos no agora, no presente, e esquecemos daquilo que virá no futuro. A sabedoria de Deus é aquela que conhece todos os tempos, todos os modos e todas as situações. Então, muitas vezes nós temos que, mesmo que nós não entendemos, mesmo que nós ainda não conseguimos decifrar por que está acontecendo isso conosco, por que aconteceu aquilo conosco, ou por que nós estamos passando por isso, que Deus nos dê essa capacidade e fé de confiar na sua sabedoria e confiar naquilo que Ele está fazendo e realizando em nossas vidas. Continuando, o próximo slide. Deus é verdadeiro, mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Jeremias 10:10. Todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são verdadeiras e padrão final da verdade. Uma vez que ele diga algo, podemos contar com o Senhor, por ser ele sempre fiel às suas promessas. Números 23:19. Podemos imitar a veracidade de Deus, em parte, esforçando-nos para ter o conhecimento verdadeiro sobre Ele e a sua palavra. Também podemos imitá-lo sendo fiéis naquilo que dizemos e fazemos. Colossenses 3:9 e 10. Vamos ler Colossenses 3:9 e 10. Colossenses 3:9 e 10 diz assim: Não mintas uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, nós podemos imitar a Deus por meio dessa nova criação, por meio dessa nova vida, por meio dessa nova realidade que Deus traz para nós em Cristo Jesus. Nós podemos nos vestir desse novo. E quando nós nos vestimos desse novo, primeiro, agindo de forma verdadeira, falando a verdade, né? Praticando e não sendo falso com os outros, muito menos hipócritas, né? Nós assumimos a imagem, olha só, a imagem do nosso Criador. Então, quando nós nos vestimos desse novo homem e vivemos como esse novo homem, a própria Bíblia nos mostra que, em parte, nós imitamos o nosso Deus, em parte, nós agimos como Ele. E isso é de extrema alegria para nós, que o amamos e queremos cada vez mais ser parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Deus é zeloso. Ao explicar o primeiro mandamento, Deus diz: porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Em seu zelo, Deus procura continuamente proteger sua própria honra e deseja que a adoração seja prestada apenas a Ele e a ninguém ou nada mais. Ou seja, Deus, ele tem o zelo da sua própria glória, da sua própria honra. Primeiro, porque a adoração que nós podemos ter a outras coisas, ou sentimentos, ou pessoas, ou até mesmo bens ou ídolos, é engano. A Bíblia mostra que isso é engano, né, da nossa própria existência, do nosso próprio ser. Então, Deus zela pela adoração que corresponde à sua própria personalidade, à sua própria imagem, ao seu próprio ser. Então, Deus Deus transmite através da sua palavra que a adoração verdadeira, ela vai encontrar ou vai
se achegar a Deus. Uma adoração verdadeira vai se achegar a Deus. E ele tem zelo pela adoração porque ele deixou muitas pistas de como nós devemos adorá-lo, né? Seja com louvor, seja com oferta, seja praticando a sua palavra, seja evangelizando, né? De várias formas ele deixou indicações como ele recebe essa adoração e como podemos nós adorá-lo, né? Então, esse zelo que Deus tem não é só de nós sabermos o único Deus verdadeiro a qual nós devemos adorar, que é o principal, mas como? Como nós prestamos adoração a Ele? Como nós cultuamos a Ele? Amar é uma das coisas. E veja como Ele colocou o amor, né, como forma de adorar a Ele, amar a Deus sobre todas as coisas, mas Ele também coloca o outro como a manifestação de adoração a Ele, né? Às vezes nós nos concentramos tanto em amar a Deus sobre todas as coisas e deixamos o outro de lado, né? Mas Deus tem zelo na sua adoração e quer que esse amor que nós sentimos por Ele se transforme também em amor pelo outro, em amor pelo próximo. E assim nós vamos adorando a Deus e manifestando adoração a Ele de acordo e como manda a sua própria palavra. Deus é bom. Deus é o padrão supremo da verdade. Tudo que Ele faz é bom e digno de apreciação. Não há padrão mais elevado de bondade do que o próprio caráter de Deus e sua aprovação a tudo que seja coerente com esse caráter. Por exemplo, sua bondade e aprovação da bondade em si são vistas na própria criação, quando Ele diz que tudo que Ele fez é bom. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Pelo fato de Deus corresponder ao supremo padrão de bondade, Ele também constitui a fonte de toda a bondade. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus é aquele que concede boas dádivas aos seus filhos, e Jesus confirma isso. Ou seja, que Jesus está falando que se o homem, né, o homem ímpio, né, consegue dar boas coisas aos seus filhos, que ele não vai dar uma pedra, não vai dar algo ruim para os seus filhos, mas vai tratar eles bem, também muito mais a nosso Deus, o nosso Pai que está nos céus, lhe dará boas coisas àqueles que o pedirem, principalmente o Espírito Santo de Deus. Até mesmo sua disciplina e manifestação, até mesmo a sua disciplina é manifestação de bondade e amor. Em Hebreus 12, 10. Que Deus ele não corrige nenhum de nós
né, em vão, mas sempre com um propósito, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, ele falando dos pais, né, dos nossos pais carnais, falando, porque aqueles, na verdade, por um pouco nos corrigiam como bem lhes parecia, ou seja, às vezes nem teria motivo para os nossos pais nos corrigirem, e eles corrigiam porque algo que nós fizemos afetou o seu ego ou a sua vontade, enfim, né? A sua correção não tinha às vezes muita razão, não geraria fruto, não teria resultado, às vezes era apenas algo da sua própria personalidade. Com Deus não, Deus não corrige dessa forma. Mas para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, ou seja, quando Deus nos corrige, é para o nosso bem, para que nós venhamos participar ainda mais da sua natureza, para que nós venhamos participar ainda mais da sua santidade. Então, esses são os atributos que nós falamos, melhor dizendo, nessa aula, os atributos que Deus não compartilha conosco, que nós falamos hoje. A eternidade, Deus não compartilha conosco, porque nós temos início. Deus não tem início. A onipresença, Deus não compartilha conosco. A invisibilidade, o ser invisível, não compartilha conosco. Deus é Espírito também, Ele não compartilha conosco, porque nós somos carne, nós somos corpos, nós somos matéria. E onisciência, o saber total das coisas, Deus não compartilha com a sua criação. Agora, os atributos ao qual Deus compartilha conosco, é sabedoria. Deus nos deu a capacidade de saber, né, de conhecer, intelectualidade para criar, para tomar decisões. Verdade, Deus, como foi dito em Colossenses, né? Quando nós praticamos a verdade, nós estamos imitando o nosso próprio Criador. O zelo também, esse zelo, esse cuidado pela palavra de Deus, pela adoração a Deus, esse zelo também Ele compartilha conosco, né? Talvez não como Ele zela pela sua própria imagem, pela sua própria adoração, pela sua palavra, mas Ele compartilha essa vontade, né? Esse espírito, essa intenção com a sua criação também, de nós sermos zelosos pelo aquilo que a palavra diz, pelo aquilo que Ele ensina, pelo aquilo que Ele quer de nós, pela sua adoração. E a bondade, Deus também compartilha com a criação, a bondade. Em Provérbios fala que o homem bom, até dos seus animais domésticos, ele cuida bem. Então, Deus ele compartilha a bondade conosco e com a sua criação. Essa é o final da aula, né? Dessa segunda aula que Deus se assemelha. Na próxima aula ainda falaremos mais desses atributos que Deus compartilha com a sua criação e não compartilha. Mas é importante que nós venhamos saber que à medida que nós venhamos conhecer ainda mais da sua personalidade, dos seus atributos, nós vamos conhecendo quem é o nosso Deus, como Ele age, como Ele é, a sua personalidade, e que isso venha se tornar, né, ainda mais fonte de fé, inspiração e reverência para cada um de nós. Amém? Você que me acompanha pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Fica na paz e tenha uma boa noite.